A história começa com 10 jovens do Instituto Politécnico dos Urais, liderados por Igor Dyatlov, prontos para desafiar as montanhas Urais em pleno inverno de 1959. Eles eram experientes, resilientes, movidos pelo espírito soviético de coletividade e conquista. O objetivo? Uma expedição de grau 3, a mais difícil, até o Monte Otorten, nome Mansi para não valar. O grupo, 8 homens e 2 mulheres, era unido e otimista, registrando tudo em diários e fotos. Entre eles, Zinaida Kolmogorova, Lyudmila Dubinina, Rustem Slobodin, Yuri Krivonichenko, Yuri Doroshenko, Alexander Kolevatov, Nikolai Thibault-Brignol e Semyon Zolotaryov, o mais velho e veterano de guerra. Yuri Yudin, o 10º, teve que desistir por problemas de saúde, uma decisão que salvaria sua vida. O grupo partiu de trem e caminhão, afastando-se da civilização rumo à vastidão gelada. Yudin se despediu dos amigos, sem saber que seria o último a vê-los vivos. Os 9 restantes seguiram para o coração das montanhas, rumo ao desconhecido. Eles estavam preparados, mas nada poderia antecipar o que encontrariam. O otimismo e a amizade marcavam cada passo, mas a tragédia já os aguardava. A última despedida de Yudin selou o destino do grupo. Eles desapareceriam na neve, deixando para trás apenas perguntas. Assim começava o mistério do Passo Dyatlov. Os Urais do Norte são terras de lendas e perigos, onde o povo Mansi batizou um pico de Kholat Syakhl, Montanha dos Mortos. O nome vem de uma antiga tragédia. 9 caçadores mortos, um presságio sombrio para o grupo Dyatlov. Para eles, era só superstição. Acreditavam na ciência, não em maldições. Mas a região era mais do que selvagem. Era também um vazio político, repleto de segredos soviéticos, fábricas militares e cidades fechadas. O grupo estava bem equipado, barraca feita sob medida, esquis, roupas quentes, suprimentos. Planejavam percorrer 350 quilômetros e voltar até 12 de fevereiro, quando enviariam um telegrama de sucesso. Quando a data passou sem notícias, ninguém se alarmou. Atrasos eram comuns, mas a vastidão silenciosa engoliu o grupo. O Estado vigiava tudo, menos o que acontecia nas sombras das montanhas. O pano de fundo de segredos alimentaria teorias por décadas. O grupo seguia confiante, sem saber que a Montanha dos Mortos faria jus ao nome. O mundo seguiu, alheio ao que se desenrolava na neve. Os diários e fotos do grupo Dyatlov mostram uma jornada animada, cheia de desafios normais e companheirismo. No dia 31 de janeiro, montaram um acampamento base e guardaram suprimentos para a volta. Em 1º de fevereiro, subiram o Kholat Syakhl, mas o tempo piorou. Decidiram montar a barraca numa encosta exposta, em vez de buscar abrigo nas árvores. Por quê? Talvez para não perder altitude, talvez por subestimar a tempestade. A última entrada do diário, em 2 de fevereiro, descrevia o avanço lento e o tempo ruim, mas sem sinais de medo. Depois disso, silêncio. O próximo capítulo seria escrito por equipes de busca, não por eles. O mistério começava a se formar na neve. O que aconteceu naquela noite nunca seria contado por suas próprias palavras. O silêncio se prolongou até que, em 26 de fevereiro, a barraca foi encontrada na encosta do Kholat Syakhl. Estava meio enterrada, abandonada de forma estranha. O detalhe mais assustador: a barraca foi rasgada de dentro para fora. Por que 9 montanhistas experientes cortariam sua única proteção e fugiriam para a tempestade? Dentro, tudo estava arrumado. Botas, roupas quentes, mochilas, comida. Era como se tivessem sido interrompidos por uma ameaça invisível e insuportável. Sair sem roupas adequadas era sentença de morte. Mesmo assim, eles fugiram. O ato desafia toda a lógica de sobrevivência. O medo foi maior que o instinto de autopreservação. A cena levantou a pergunta central:
O que poderia assustar tanto pessoas tão preparadas? A barraca cortada se tornou o símbolo do mistério. O que aconteceu ali ecoaria por décadas. O terror daquela noite ficou gravado na neve. O enigma só aumentava. Investigadores seguiram pegadas que desciam até a floresta, algumas de meias, outras descalças. Sob um cedro, encontraram uma fogueira e os corpos de Yuri Krivonichenko e Yuri Doroshenko, só de roupa de baixo, mãos queimadas e arranhadas. Tentaram subir na árvore, talvez para vigiar a barraca ou fugir de algo. Morreram de hipotermia, mas a cena era estranha. Por que tão pouco agasalho? Por que a tentativa frenética de subir? Entre o cedro e a barraca, acharam mais 3 corpos, Dyatlov, Slobodin e Zinaida. Parecia que tentavam voltar para a barraca. Também sucumbiram ao frio, mas Slobodin tinha uma fratura no crânio. O mistério só crescia. 5 corpos, 4 ainda desaparecidos. O terror não ficou na barraca. Os perseguiu até a morte. As perguntas se multiplicavam. O que os fez fugir? O que os impediu de voltar? A busca continuava, cada descoberta mais perturbadora. 2 meses depois, com o degelo, encontraram os 4 últimos corpos em um desfiladeiro, sob 4 metros de neve. O estado deles mudou tudo. Ferimentos catastróficos, como crânios e costelas esmagados, sem sinais externos de trauma. Dubinina estava sem língua, olhos e parte dos lábios. Zolotariov, também sem olhos. Alguns sugeriram ação de animais, mas a natureza dos ferimentos alimentou debates. Roupas apresentavam radiação inexplicável. A explicação simples de hipotermia caiu por terra. O relatório oficial concluiu: força desconhecida e irresistível. O caso foi encerrado, mas o mistério só cresceu. Como sofreram ferimentos tão extremos? E a radiação? O silêncio das autoridades só aumentou as especulações. O Passo Dyatlov virou lenda. O que aconteceu naquele desfiladeiro permanece sem resposta. O enigma estava completo. Sem respostas claras, teorias surgiram. A mais aceita da avalanche. Uma laje de neve teria atingido a barraca, forçando-os a cortar a saída e fugir. Isso explicaria parte dos ferimentos e o pânico. Mas a encosta não era íngreme, não havia sinais de avalanche e as pegadas estavam intactas. Outra teoria: testes militares secretos. Talvez tenham presenciado armas experimentais, causando pânico, ferimentos e radiação. O sigilo do governo alimenta essa hipótese, mas faltam provas concretas. Nenhum vestígio de explosão foi encontrado. As teorias racionais explicam partes do mistério, mas nunca o todo. Cada explicação deixa perguntas sem resposta. O caso desafia a lógica. O mistério persiste. Quando a razão falha, surgem teorias extraordinárias. O infrassom, sons inaudíveis que causam pânico, foi sugerido, mas não explica os ferimentos. Lendas Mansi falam de espíritos ou do Menk, o Yeti siberiano, mas não há provas de ataque animal. Teorias de OVNIs surgiram após relatos de luzes estranhas no céu. Nada disso tem base concreta, mas o fascínio pelo inexplicável cresce. O caso virou terreno fértil para o sobrenatural. Cada teoria reflete mais nossos medos do que os fatos. O Passo Dyatlov se tornou um espelho do desconhecido. O mistério alimenta a imaginação e permanece sem solução. Décadas se passaram e o mistério do Passo Dyatlov permanece. Teorias se multiplicam, mas nenhuma explica tudo. Avalanche, testes militares, infrassom, sobrenatural, cada uma resolve um pedaço, mas contradiz outro. O caso virou mito moderno, um quebra-cabeça sem solução. As pistas, barraca cortada, pegadas descalças, ferimentos estranhos, radiação, desafiam qualquer narrativa única. A história persiste porque é incompleta. Talvez a verdade seja uma combinação de fatores, ou talvez nunca saibamos. O silêncio da montanha é absoluto. O Passo Dyatlov desafia nossa compreensão e nos convida a imaginar.
O mistério continua, tão vasto quanto a Sibéria.